Olá, você já ouviu falar do turismo inclusivo? É mais comum nós ouvirmos falar sobre acessibilidade, mas existem pessoas com restrição alimentar e que precisam ser incluídas socialmente. Viajar e conhecer novos lugares é a atividade preferida de milhares de pessoas. E pensando no bem-estar de quem tem restrição alimentar, queremos preparar a nossa região para que se torne referência no turismo inclusivo. Mostrar que o mineiro sabe receber e acolher a todos com aquela mesa repleta de gostosura. Eu sou Aline Moreira, celíaca, fundadora da Bem Viver Sem Glúten, e hoje vou falar um pouco sobre as restrições, alergias e intolerâncias alimentares e como esse público pode ser uma grande oportunidade para aquecer o comércio, o turismo, a rede hoteleira e de restaurantes. Você sabia que se somarmos os celíacos, os diabéticos, os veganos, os vegetarianos e as pessoas com alergias alimentares, chegamos a um número de 74 milhões? Agora eu vou falar um pouco sobre cada uma das restrições alimentares. A sensibilidade ao glúten não celíaca, usualmente chamada de intolerância ao glúten, o alimento não é um veneno como é para um celíaco, mas por algum motivo não é feita sua correta digestão, podendo trazer sintomas não desejados. Os sintomas são similares aos observados na síndrome do intestino irritável, como flatulência, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, pode ser diarreia ou pode ser constipação, e manifestações sistêmicas, como cefaleia, enxaqueca, depressão, anemia, dores musculares e articulares. Agora eu vou falar sobre a doença celíaca. O glúten atua como se fosse um veneno no organismo, que causa um distúrbio inflamatório crônico no intestino delgado e que, ao longo do tempo, danifica o seu revestimento, causando complicações médicas e má absorção de alguns nutrientes. Um celíaco sem acompanhamento médico nutricional multidisciplinar aumenta em 40% a chance de desenvolver um câncer gastrointestinal. Por isso, é tão importante que ele siga a dieta sem glúten e sem as contaminações cruzadas. A contaminação cruzada acontece quando, na manipulação do alimento, você utiliza os mesmos utensílios ou então você manipule um produto com trigo, vamos supor um pão, e depois manipule um alimento sem glúten, sem fazer a correta higienização das mãos. Para um celíaco, o alimento não pode ser processado no mesmo equipamento. Por exemplo, você usar o liquidificador para processar uma massa de panqueca com farinha de trigo e depois usar o mesmo copo do liquidificador para processar uma receita de panqueca sem farinha de trigo. É necessário que sejam utilizados copos de liquidificador exclusivos para os alimentos sem glúten. É interessante, no caso de torradeiras, também serem de uso exclusivo para o sem glúten. Mas caso isso não possa acontecer, basta orientar para que o celíaco envolva o pão com um papel alumínio antes de colocá-lo na torradeira. Está vendo como atitudes simples podem incluir essas pessoas socialmente? Os sintomas da doença celíaca são muito amplos e vão desde uma constipação intestinal ou diarreia, crises de enxaqueca, anemia, depressão, fluxo menstrual irregular, diminuição da fertilidade, pode ocorrer abortos espontâneos, como também osteoporose, doenças da tireoide, como a tireoidite de Hashimoto, pode desencadear diabetes, e entre outros sintomas. Agora que já falei sobre as restrições do glúten e do trigo, vou falar sobre as alergias alimentares. Um problema que surge devido a uma reação exagerada do sistema imunológico contra um alimento. Os 8 principais alimentos que podem causar alergia alimentar são o amendoim, frutos do mar,
leite de vaca, oleaginosas, soja, ovo, trigo e o peixe. Agora eu vou falar sobre o diabetes, que é uma doença caracterizada pelo aumento de glicose no sangue, que pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina. É comum acharmos que para o diabético basta tirar o açúcar, mas não é apenas isso. Ele deve evitar todo alimento que, depois de digerido, aumente a taxa de glicose no sangue. Então, nesse caso, é importante ele evitar alimentos como fritura, processados, embutidos, farináceos. Os vegetarianos são as pessoas que não comem carne, e elas podem ser os ovos lacto-vegetarianos, que são as pessoas que utilizam o ovo, laticínios e os leites na sua dieta. Os lacto-vegetarianos utilizam os leites e os laticínios na sua dieta. O ovo-vegetariano, que são as pessoas que utilizam o ovo, mas não ingerem o leite nem laticínios na sua dieta. Agora vou falar sobre os veganos, que são as pessoas que, além de não comerem carne, não consomem nada de origem animal. Isso inclui alimentação, vestuário e beleza. São pessoas, por exemplo, que não usam mel, couro. Minha sugestão para movimentarmos ainda mais é criarmos no mês de maio uma semana de conscientização sobre a restrição alimentar. Incentivarmos o turismo ecológico, trazermos para cá alguns simpósios, conferências relacionados à alimentação, assim como também feiras de gastronomia. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre algumas sugestões que podem ser incluídas na rotina do atendimento dos hotéis, bares, restaurantes, pousadas e nos comércios locais, que vão fazer com que a pessoa com restrição alimentar se sinta acolhida e incluída. Me siga nas redes sociais e no canal do YouTube e participe deste movimento do Bem Viver Sem Glúten.